Glória a Deus. A graça dos batismos. Amém, queridos? Batismos. Parece um contrassenso, não é? Porque o apóstolo Paulo fala aos Efésios que só há um batismo. Ora, só há um batismo ou existem muitos batismos, né? Isso é realmente muito especial da parte do Senhor, sobretudo num caminho de maturidade mesmo da igreja, de maturidade da fé, mas não uma maturidade velada, sabe, onde as pessoas ainda continuam falando pelos cantos, ou o outro continua fazendo fofoca, ou querendo saber dos últimos acontecimentos. Tinha muita gente madura nas igrejas, ou nos lugares onde o apóstolo Paulo foi, nas grandes cidades helenizadas da época, Atenas e tudo, cuidavam, diz a palavra de Atos dos Apóstolos, em saber das últimas notícias. Não, era uma aparência no meio de grande cultura e desenvolvimento, mas no fundo havia uma frivolidade muito grande, porque era obra da carne que ia cozinhando as pessoas dentro de uma expectativa que precisava de ser vendida como experiência para um ou para outro. Não, a verdadeira maturidade, que te coloca com temperança, com valores de integridade, que não se importa de dar a outra face, que é realmente seletivo, sabe? E que vive aquilo que o apóstolo Paulo ensina: saibam de mim o que de mim ouvem e o que de mim vem. É isso, é sobre isso, é sobre isso, né? Essa maturidade da igreja é que se depara com essa verdade grandiosa, de que muito embora está em Efésios 4, versículo 5, se você quiser colocar, que há somente um batismo, amém? Efésios 4, o versículo 5. Efésios Gálatas, Efésios capítulo 4 e o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas essa igreja então madura vai compreender que existem muitos batismos. Esse batismo, ele está relacionado ao batismo da glória de Deus para a salvação, que é único mesmo, essencial e único. Mas Hebreus, de capítulo 6, 1 a 3, diz que existem batismos. O batismo, a gente sabe, em geral, não é? As igrejas mais tradicionais, como presbiterianas, batizam por aspersão, ainda hoje, e batizam as crianças, e tem toda uma história por trás dessa questão de batismos. Nós preservamos o batismo por entender que essa palavra batismo, do original do grego, ela implica aí um mergulho. Batizamos por imersão, não por aspersão, mas por imersão, não é assim? E nesse batismo nós compreendemos que aquela pessoa batizada tem um entendimento do que está acontecendo com ela, ainda que esteja sendo ainda jovem ou jovem na fé, mas que ela entende isso, né? Então a gente entende o batismo como batismo de água, o batismo que envolve água. Mas quando Hebreus fala que existem batismos, ele não está falando apenas de batismo de água. E isso realmente traz à luz o entendimento de muitas outras coisas e daquilo que eu tenho buscado, experimentado e vivido de Deus, e creio que é importante para nós. Mas antes, olhando para esse estudo como um todo, né? Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 5, é uma base essencial. Marcos 16, o versículo 5, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for o que? Batizado será salvo. Evangelho de Marcos 16, 15.
Falei 5? Evangelho de Marcos 16:15, desculpe. Marcos 16:15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Quem, porém, não crer será condenado. Aparentemente, palavras do Senhor Jesus, muito embora você sabe bem que o final do Evangelho de Marcos, ele é discutido pela crítica textual, que provavelmente não são palavras de Jesus, mas acréscimos feitos pelos copistas. Mas enfim, para mim é a Bíblia, amém? E se você não sabia disso, esquece, também não importa. Mas realmente existe uma grande discussão se as últimas palavras do Evangelho de Marcos são crítica textual é uma matéria da pós-graduação da teologia, e eles chegam a essa conclusão realmente que é um acréscimo que foi feito depois. Mas independentemente disso, aqui fica claro que aparentemente o que acontece? A salvação está relacionada ao batismo, mas não está, não é? A Bíblia tem alguns segredos que a gente precisa de explorar muitas vezes, porque se você olhar só isso, você vai olhar e dizer assim, só tem um batismo, então não existem muitos batismos. O batismo é um carimbo aí para a salvação, só que também não é. Então existe um conjunto de entendimento muito especial por trás do batismo, que nós precisamos de trazer à luz realmente na palavra. Colossenses, no capítulo 2, o versículo 11, Filipenses, Colossenses, no capítulo 2, o versículo 11, amém? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo na carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Fomos sepultados com Jesus no batismo, no qual vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós morremos, Romanos 6, não é? A morte com o Senhor no batismo. Na realidade, o que acontece? Há uma distinção importante, que nós somos batizados na morte, amém? Nós somos batizados na morte com o Senhor, e fomos ressuscitados também quando saímos das águas do batismo. Isso é algo grandioso, no sentido que nós não precisamos passar pela cruz, mas precisamos passar pelo batismo, que é a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? No sentido da obra completa da salvação, é o batismo, é morrer com Cristo na morte pelo batismo. Morremos com Ele na sua morte e ressuscitamos como Ele ressuscitou também das águas no batismo, amém? Então, veja, só tem um batismo, mas existem muitos batismos, mas a morte é uma só. Então esse batismo de Efésios 4, 5, é o batismo da morte para a salvação, amém? Morremos com Cristo e com Ele somos chamados eleitos. Mas outros batismos que são elencados também daí adiante, e que vão fazer a diferença nesse processo, para a gente entender por que existem tantas lutas, tantas dores, por que existem tantas coisas que acontecem, e que às vezes as pessoas não conseguem compreender, e hoje vivem distante da comunhão na presença do Senhor. Muito bem, o primeiro batismo que eu quero falar é o batismo de João. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, tinha uma frase que eu ia falar e que me fugiu aqui da memória, mas ela vai voltar em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, o versículo 4, amém? E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de
arrependimento para a remissão de pecados, na Judéia, morador de Jerusalém e tal. Por que João Batista foi levantado pelo Senhor? Para endireitar, preparar o caminho de Jesus. E o que João fazia? Ele batizava as pessoas para arrependimento. Parece muito simples e parece muito óbvio, parece chover no molhado, mas só que não é. Porque quando você chega em Atos dos Apóstolos, você vai ver pessoas que acreditavam no Messias e que haviam sido batizadas no batismo de João, amém? E daí passam a ser batizados no quê? No batismo da igreja, no batismo de Jesus. Então há uma importância muito grande no batismo de João Batista, porque ele está decorrente ainda da lei de Moisés, porque era para o arrependimento daquelas vidas que estavam ali se submetendo àquela porção de uma palavra de um homem que não fazia milagres, mas que feria a alma, e que de alguma maneira levava sobre aquelas pessoas, com uma palavra de grande autoridade que João Batista tinha, temor nos corações, não medo, mas temor. Veja que diferença, não é? Herodes, ele não tinha temor, ele tinha medo de João. Ele achava que o João era o Elias que podia pedir para descer o fogo sobre a cabeça dele. E quem tem medo acaba partindo para a ignorância e sucumbe, não é? Nos conselhos alheios do diabo. Mas quem tem temor, ele vai pelo caminho do arrependimento e pode amar, mesmo diante das diferenças, ou mesmo diante das coisas, dos próprios desejos, porque vai chegar a hora que o Senhor separa todas as coisas, para colocar cada um realmente naquilo que ele tem estabelecido. Então o batismo de João é esse batismo para arrependimento, e que fossem os soldados romanos que se batizavam, publicanos se batizaram, você sabe, até mesmo fariseus, ou a grande população, era uma finalidade, era de arrependimento, porque estava chegando a hora de uma grande calamidade. Ele diz, ele está vindo e ele tem na mão a pá e o machado, ele vai ajuntar o trigo no celeiro e ele vai cortar a árvore pela raiz. Era a palavra de João. Então as pessoas que tinham a referência da palavra de Deus, da lei de Moisés, por conhecimento da sinagoga, e muito do conhecimento era oral, mesmo assim eles temiam a palavra de João Batista, porque era para se arrepender, porque estava vindo uma hora de castigo e de punição, né? E esse era então o batismo de João. O segundo batismo, Mateus no capítulo 3, o batismo do próprio Senhor, claro, Evangelho de Mateus 3, o versículo 13 a 17, Mateus 3, 13, todos acharam? Amém? Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como do pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu Deus! No batismo de João, aquele que era o batismo para arrependimento, aquele que não tinha por que se arrepender, porque é o Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha que se arrepender do quê? Mas ele diz para que se cumpra a justiça, porque ele cumpriu toda a lei, a extensão da lei. E João Batista, ele está ainda no período da lei, não é verdade? Amém? Mas nesse batismo algo diferente acontece. E o que acontece diferente? Rompe-se do céu uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os teólogos se dividem se essa voz ela invadiu invadiu o ambiente real, ou se foi uma voz que foi revelada dentro do espírito de
João Batista, e ele verbalizou isso, não é? Mas essa revelação grandiosa aconteceu, e João já sabia verdadeiramente disso, porque João já havia estabelecido esse princípio de que estava aí para chegar naqueles dias aquele que era maior do que ele já sabia disso, e Jesus havia passado outros momentos no Evangelho, você vê, João Batista já tinha aquele conhecimento, já sabia daquilo, mas vem o que? A demonstração grandiosa do poder absoluto do Espírito de Deus em Cristo Jesus. Então esse batismo, muito embora seja o batismo de João, não para arrependimento, porque não havia o que Jesus se arrepender, mas para que se cumprisse a justiça, e fosse estabelecido, é o que o Espírito de Deus ministra, fosse estabelecido um fundamento, uma coluna profunda naquele momento ali, para o ministério do próprio João Batista, que ele estava preparando o caminho do Senhor. Meu Deus! E vem o Espírito Santo como um símbolo de pomba, não é? Ali, e repousa sobre o Senhor também. E você vê que essa preparação toda, pelas mãos de João Batista, trouxe a voz de Deus, o batismo, o Espírito de Deus confirmado ali, porque de fato ele já estava sobre Jesus, não é? Mas depois Jesus vai ao deserto para ser tentado, não é assim? Amém? Então veja a grandeza da preparação desse batismo. E se existem batismos, esse batismo de Jesus seguramente foi um passo essencial para prepará-lo para a aprovação daquele deserto, onde ele teria que se degladiar com o próprio Satanás, como homem. Então os batismos que você passa, os batismos, eu vou falar adiante, eles nos preparam de uma maneira grandiosa para as provações que a gente tem que enfrentar, para desenvolvimento do ministério, para sermos usados por Deus de uma outra maneira, para alcançarmos outros patamares, outros passos nas áreas das nossas vidas, em condições de podermos ter muito mais do que poderíamos imaginar, para você gerir, para você administrar, para você possuir, para você repartir, para você cuidar. Então o batismo, ele é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, ao meu ver, do que a gente poderia imaginar. Amém, queridos? Muito bem, o terceiro batismo, e aqui é um ponto muito importante, é o batismo no corpo de Cristo. Amém? Aquele que crer, já vimos, e for batizado será salvo. Já vimos também no outro texto, falamos, aparentemente o batismo ele é necessário para a salvação, mas não é. Por quê? Porque existe o batismo no corpo de Cristo. Existe o batismo nas águas, o mandamento que nós vemos desse estabelecimento do Senhor, para essa confirmação da obra da ressurreição diante dos homens, e o batismo nas águas, eu vou falar mais adiante, estou antecipando, mas ele na realidade representa uma separação, e ela é tácita, física, externa, mas existe um batismo que ele é somente no corpo de Cristo. Quando alguém de coração verdadeiro, sincero, entrega a sua vida para Jesus, essa pessoa faz parte do corpo de Cristo ou não? Não da igreja física, faz parte do corpo de Cristo? Faz. Esse é o batismo no corpo, pelo Espírito Santo. Quem batiza com Espírito e com fogo é o Senhor Jesus. Amém? Eu batizo com água, não foi o que João disse? Mas ele é maior do que eu, batizará com Espírito e com fogo. Jesus é que te imerge no Espírito, mas o Espírito te batiza no corpo de Cristo, que é o corpo místico de Cristo da igreja. Vamos lá, 1 Coríntios 12 e 13, está bem claro nesse texto. 1 Coríntios 12, tenho que correr, senão vai ficar muito tarde. 1 Coríntios 12, e 13, achei. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros
mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, que só tem um corpo, ele é o cabeça do corpo. Versículo 13: pois em um só Espírito, leia comigo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Nós fomos batizados no corpo de Cristo, quer judeus, gregos, escravos, quer livre, e a todos nós foi dados a beber de um só Espírito. O Espírito de Deus pegou a comunidade dos salvos e os batizou no corpo de Cristo. Os batizou no corpo de Cristo, na cruz, na morte na cruz, que quando ele morre, ele diz: está consumado. O sangue estava escorrendo, é o Espírito de Deus, seja agora, ou seja quando for antes ou depois de Cristo, ele pega todos e batiza no corpo. Não há vida fora do corpo de Cristo. Ele é tudo em todos, Criador de todas as coisas que existem, das visíveis e das que não são visíveis. Então há um batismo no corpo, que às vezes passa desapercebido. 1 Coríntios 12 e 13, né? Já falei, esse é o exemplo que nós vemos daquele bandido na cruz. Se o batismo fosse uma prerrogativa para a salvação, como que aquele homem ia ouvir Jesus dizendo assim para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso, ou te digo, hoje você estará comigo no paraíso? Não poderia ser. Por quê? Porque ali expiraram os seus dias, ele morre na cruz. Mas quando ele faz a boa declaração do Senhor em reconhecimento a ele, o Espírito de Deus já o batiza no corpo de Cristo na cruz. Amém? E assim também todos os santos do Velho Testamento, que morreram na esperança da manifestação do Messias, prefigurando o Messias, os cordeiros que eram mortos no sacrifício nas mãos de Levi, ou no templo de Salomão, amém? São também instantaneamente batizados na morte de Jesus pelo Espírito Santo. Qual a grandeza do poder de Deus? A grandeza do poder de Deus, que firma, como falar de Jó que eu estou estudando, o universo com as mãos, sem que ele precise ficar lá cuidando. Também é o mesmo poder do Espírito de Deus, conhece todas as almas que haviam passado e as batiza no corpo de Cristo que ali estava realizado. Sem filosofar muito, deu para entender? Não é física quântica, não, é só matemática. 1 mais 1 é igual a 2, a 3, amém? Muito bem, então o batismo de João, o batismo de Jesus, que o preparou para aquela aprovação e para todo o ministério, o batismo no corpo de Cristo, o nosso batismo agora, 4, o batismo nas águas, né? O batismo na igreja, o batismo que é o batismo que traz essa confirmação, esse selo de separação para a salvação. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo 37. Atos capítulo 2, essa é a pregação do apóstolo Pedro em Jerusalém. Daí quando chega no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Ouviram o quê? Que a pregação que Pedro vinha falando sobre a morte e ressurreição do Senhor, sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Eles ficaram preocupados. O que nós vamos fazer? Pedro respondeu, veja só: arrependam-se e cada um de vocês o que? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meu Deus! Agora Pedro, ele vai lá em Marcos 16, 15, 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Já que você creu, de fato creu, você é batizado no corpo, mas você precisa também de ser esse testemunho diante de todos os demais da morte e da ressurreição do Senhor. Precisa de ser batizado, se arrepender dos seus pecados, e precisa de receber o poder do Espírito Santo de Deus.
Isso é uma distinção que existe. Por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja, orando em línguas, mas não tinha sido batizado nas águas ainda, não é? Mas tem pessoas que primeiro ela é batizada nas águas, talvez tenha acontecido com alguém aqui, e depois ela recebe o dom de línguas. Mas no fundo, a ordem dos, como fala o ditado, a ordem dos tratores não altera o viaduto, é isso? Dos fatores não altera o oleoduto, sei lá, não altera, porque tudo está sendo obra do Espírito e de Cristo, um que batiza no Espírito, o outro que batiza no corpo de Cristo, amém? E que derrama dons. E tem pessoas que são batizadas, por isso você não pode julgar alguém que não ora em línguas, como se não tivesse o Espírito Santo, não, que a pessoa às vezes tem um grande discernimento das coisas, ou tem uma grande capacidade do Senhor e sente as coisas, ou na direção da palavra, o Espírito de Deus está nela, mas ela não ora em línguas. Mas o pentecostalismo mais clássico, assim, bem ortodoxo, rigoroso, da Assembleia de Deus raiz, né? Eu lembro que o meu avô, velho Zé Guerra, assembleiano raiz, né? Do cajado na mão, e era uma bênção. Era assim, que o símbolo do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas, né? Mas a gente, obviamente, no pentecostalismo mais como que eu vou dizer, mais light, mais brando, agora nem mais pentecostalismo, é neopentecostalismo, meu Deus, será mesmo? Amém? Sabemos claramente disso, que não é somente porque a pessoa ora em línguas, que ela não foi batizada com o Espírito, mas é um sinal realmente, porque o orar em línguas é um dom. O batismo do Espírito de Deus, ou no Espírito de Deus, é você passar a se mover do Espírito e ser guiado pelo Espírito, em outra pluralidade de dons que também existem. Então, você vê que esse povo todo ouviu aquela palavra e foram batizados, 3.000 pessoas foram batizados, e depois diz a palavra do Senhor, que eles receberam essa marca sobre a vida de todos eles, versículo 39, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, acrescendo o número deles de quase 3.000, eles foram de fato batizados, foram lá em obediência e temor, e o coração deles foi realmente marcado diante do Senhor. Um caso interessante, poderíamos citar outros, mas Atos 19, esse eu creio que é importante falarmos. Podemos falar de Cornélio, podemos falar do eunuco de Candace, que foi também batizado, mas olha só, Atos 18, é aquele texto onde aparece o Apolo, lembra? Um judeu de Alexandria, que pregava de Jesus, e tinha sido batizado no batismo de João. Daí ele se encontra com o apóstolo Paulo em Éfeso, e aí capítulo 19 de Atos, versículo 1: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Não é interessante? O Apolo tinha passado por lá, e ele pregava da salvação em Cristo Jesus, e depois em Corinto ele foi, e Paulo vem para Éfeso, encontra os irmãos. Então, em que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Ou seja, agora vamos corrigir isso, está certo até aí, mas tem a página 2, e é onde se concentra realmente toda a verdade. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Interessante, tem o batismo de João, mas tem também o batismo no nome de Jesus. Jesus não batizava nas águas, você sabe bem, no Evangelho fala isso, não é? Eram os apóstolos que batizavam, não é?
porque ele batiza com o Espírito. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam, provavelmente 12 homens. Meu Deus! Por isso que muita corrente mais ortodoxa do pentecostalismo toma o dom de línguas como esse sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas eu já expliquei isso e respeitamos, e também é muito coerente, né? E tudo bem. Agora, um é o batismo de João, outro é o batismo de Jesus. Não o batismo no corpo, mas o batismo de Jesus na sua morte. Morremos com ele na morte do batismo, o que não está impedindo ou invalidando de maneira alguma a obra da salvação, mas o batismo nas águas, repito, está gerando um fortalecimento espiritual e uma preparação para que a pessoa se liberte daquilo que ainda são situações necessárias. A pessoa se batiza, ainda fuma, o outro ainda tem problema com algum vício, o outro ainda está com a mente turva e muitos comprometimentos e assim por diante, e é onde o Senhor então vai fazendo essa obra grandiosa, e nós declaramos diante dos céus essa obra da salvação e a nossa escolha e a nossa eleição. Amém, queridos? Muito bem. O quinto batismo é o batismo do dilúvio, o batismo de Noé. Eu chamei de batismo de Noé, não é certo, mas vamos chamar de batismo de Noé. 1 Pedro 3, no capítulo 3, o versículo 18. 1 Pedro 3, 18, 19, você deve se lembrar, eu falei sobre isso um tempo atrás. É um dos versículos mais difíceis de serem interpretados na palavra, lembra? Lembra disso, não? 1 Pedro, onde que está, meu Deus? Essa Bíblia nova é uma bênção, né? Achei. 1 Pedro 3, 18 a 22, diz assim, 1 Pedro 3, 18: Pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Leia comigo: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por hora da boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Meu Deus, tinha que complicar mais, né? Pedro diz que, em outras palavras, aquele povo que foi salvo, os 8 que foram salvos na arca de Noé, aquilo simbolizou um grande batismo. Amém? Olha que coisa, o batismo que corresponde a isso o que? Aqueles 8 que foram salvos na arca de Noé. Por que foram salvos? Porque Noé gastou mais de 100 anos para construir a arca, e foi dispenseiro da obra de Deus, foi pregador da obra de Deus em todo aquele período no qual ele construía a arca, alertando toda aquela geração de que uma hora realmente ia dar ruim. Essa é a grande realidade, a pregação através de Noé. E que aquilo se tornou um grande batismo, um batismo de uma marca de livramento, pela fé, antecipada em Cristo Jesus, no coração de um homem que acreditou numa loucura. Fica até empolgado de falar, mas é um batismo. Então perceba, existe um batismo que te prepara para a maior tentação e agonia da sua vida.
Tem um batismo que ele te tira do batismo de João e ele te batiza para você ser cheio do Espírito Santo. Tem um batismo que ele prepara você quando você está caminhando pela fé, construindo a arca, lutando para trabalhar, com dificuldade de pagar as contas, e tanto problema do governo, e a carne, e família, e encontros e desencontros e tudo, mas que é um batismo que vai culminar num grande livramento só para 8 pessoas, separadas exclusivamente, e que atenderam a voz do seu patrono. É um batismo que ele implica em fé, em obediência e uma obstinação terrível. Você já imaginou Noé ser um único homem contra todos os outros homens? Pô, só você que está certo, será que não tem alguma coisa errada? Está entendendo? Não? Isso é um batismo, gente. Amém? É muito mais fácil a gente deixar para lá, a gente apelar, a gente virar número. E esse é o segredo das provações que Deus nos submete no corpo, na alma e no espírito. São batismos. E quem Ele quer fazer experimentar em uma obra de uma outra envergadura, invariavelmente vai ser batizado. Amém? Deus batizou Jó e tirou tudo de Jó. Você não vê Jó reclamar uma vez de nada daquilo que ele perdeu, não é? Nada. Jó não reclama de nada que ele perdeu, mas ele tenta argumentar com Deus um monte de coisa, até que Deus também arranca dele aquilo. Vai ter que se curvar. Sabe o que é o batismo? O batismo não esse batismo das águas, né? É quando você chega em um momento de corpo, de alma, de espírito, de que você fala: eu só dependo do Senhor. Como a pessoa fala assim: é só Deus na minha vida, é só Jesus na causa, virou uma palavra, como é que fala? Jocosa, né? Virou uma coisa banalizada, né? Virou uma coisa banal. Mas é esse momento. Quando você está vivendo isso, você está vivendo um batismo diante do Senhor. Oi? Rendição, e não é fácil, é muito doloroso. O apóstolo Paulo foi alertado já, desde que ele se converteu, que ele ia ter que ter esse batismo, porque quando Ananias recebe a revelação, Deus fala para ele: ele é um instrumento afinado, não é? E vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Os apóstolos vivem também uma porção assim, mas eu vou falar já, mais 5 minutos eu vou encerrar, já é 9h40. Então, o batismo de Noé, o livramento. Agora olha só, o batismo de Moisés, quando eles passam pelo Mar Vermelho e tem uma coluna de fogo e de nuvem, a Bíblia chama isso de batismo. Veja, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, está aqui. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sobre todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, falando do povo do deserto, sobre a nuvem que os protegia, e sobre o mar, e passaram pelo mar, e todos em Moisés foram o quê? Batizados, tanto na nuvem como no mar. Meu Deus! O que é isso? É um batismo de você ficar boquiaberto com uma experiência de Deus que você não tem como falar, e que ninguém nunca vai apagar de dentro da sua cabeça. Grandes experiências estonteantes, marcantes, de visitação de Deus, não da unção do Espírito que você sente no louvor, mas de coisas que são marcantes, extremamente diferenciadas, agudas, muito mais profundas, em um nível maior. A Bíblia fala que são batismos. Foram batizados na nuvem, foram batizados no mar, foram batizados no batismo de Moisés.
Interessante que não foi Moisés que residiu naqueles batismos, mas o Senhor honra Noé e honra também Moisés, porque ele honrou João Batista, porque não honraria o Noé e o Moisés? Não é por intermédio deles que alcançamos qualquer coisa, não é? Mas foi por intermédio destes homens, por intermédio desses homens, que o Senhor fez com que aquelas grandes obras acontecessem, e eles eram esses luzeiros, referências naquele caminho. Veja só o versículo 2, ainda 1 Coríntios 10, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar, todos eles comeram melhor, do mesmo alimento espiritual, e receberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Das grandes experiências, ou em escassez, ou em livramento, ou em necessidades, ou diante de perseguições, a pedra que nos guia, que traz o maná, que traz a água, é um caminho de batismo com Cristo em nossa vida. Ele segue conosco nos batizando, amém? E são marcas profundas que precisam de ser elencadas mesmo sobre a nossa vida, amém? E por fim, o batismo de sofrimento. Está muito claro, ao meu ver, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 35. Vamos ficar em pé. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e o versículo 35. Houve uma discussão entre os apóstolos, e dois deles chegaram próximos de Jesus, Tiago e João, não é? Os filhos do trovão, e queriam uma certa preferência. Veja, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. Jesus perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Eles queriam estar mais perto da bênção, né? Interessante, né? Essa mesma pergunta foi feita para Salomão, lembra? Salomão, o que queres que eu te faça? Que o Senhor me dê sabedoria. E Jesus perguntou para o Tiago e para o João: o que vocês querem que eu te faça? Queremos chegar mais, diferença, né? Lembrei agora. Muito bem. Mas Jesus respondeu, 38, vocês não sabem o que estão pedindo. Agora leia comigo. Será que podem beber o que? O cálice que eu bebo? Ou receber o batismo que eu sou batizado? Meu Deus, beber o cálice, sabe o que significa? É o prazer, é a alegria. O cálice na Bíblia, no Velho Testamento, tem dois sentidos. Um é o prazer, a alegria de você beber, de você se alimentar, o vinho, né? A festa. Mas beber do cálice também no Velho Testamento é a agonia, é a aflição. Pode beber o cálice que eu bebo, pode se alegrar como me alegro, mas será que você pode receber o batismo com o qual eu sou batizado? Jesus já aqui antevendo exatamente esse batismo, eles responderam: nós podemos. Eles sabiam do que estavam falando? Não. Então Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo. E de fato beberam, porque na ceia, mais adiante no Evangelho, todos eles repartiram do mesmo cálice, não é? E receberão o batismo que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita, à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aquele a quem está preparado. Que cálice era esse? Que batismo era esse? Era o batismo da morte por Jesus. Era o batismo da cruz. O Evangelho, o Apocalipse fala daqueles que foram perseguidos e pereceram pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então o batismo de sofrimento é esse batismo que Jesus estava mostrando
quando ele fala: afasta de mim esse cálice, não teve resposta. Ele mesmo concluiu. Jesus mesmo concluiu. Fala Lucas, diferentemente de Mateus, quando ele vai orar pela segunda vez, ele fala: já que não podes passar de mim esse cálice, cumpra-se em mim a tua vontade. Vou beber esse cálice. Tiago foi morto ao fio da espada, os apóstolos foram martirizados. Pedro, a tradição diz que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, há um batismo que é um batismo de dor, um batismo de um cálice. Afasta de mim esse cálice. É um batismo de morte. É um batismo que você passa, sabe que existe e você não quer, mas que Deus permite. Mais claro ainda, Lucas 12:49. Mais claro, a versão de Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Leia comigo 50. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Tem um batismo que eu tenho que passar. Qual era o batismo? O batismo da cruz, o batismo da morte. Então, há um batismo que nós somos desafiados às vezes em vida, e que o Senhor requer de nós. E Deus usa as lutas, Ele usa as dores, Ele usa os pesares para extrair a melhor versão de fé, de autoridade, a melhor versão de lágrimas, de dor e desespero, que você pode dobrar os joelhos aqui e chorar e prantear. A dor de como se Deus não tivesse respondido, sabendo que Ele poderia responder, que Ele não fez, sabendo que Ele poderia fazer, em mim, em você ou em outro. Deus desafiou os seus servos a um batismo, e cada um desses batismos, João Batista para arrependimento, o batismo do corpo, para que fizesse parte do corpo místico de Cristo e fosse alincado na glória da ressurreição, não passasse pela segunda morte, o batismo de Jesus, que é o batismo das águas, na confirmação da salvação e da demonstração pública, o batismo de Noé, de livramento, o batismo de Moisés, de experiências. Mas o batismo da dor, o batismo do sofrimento, ele aponta para uma constituição apostólica, para uma constituição superior, para uma constituição da sua melhor versão, para uma constituição de um corpo glorificado, de ressurreição. Porque depois desse batismo, e é muito claro isso, viria o quê? A glória da última casa. Jesus é a primícia dos que dormem, não porque é o primeiro que morreu, mas o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. Então a dor e o sofrimento é um batismo em que Deus fortalece você, cura você e faz uma manifestação maior. Infelizmente muitas pessoas se perdem no caminho dos batismos, não é verdade? E que você e eu sejamos as pessoas que, quando olharmos para os batismos, em nome de Jesus, esperemos no Senhor. Amém? Pai de amor, dá graça, abençoa, confirma a tua obra no coração e no espírito dessa pequena explanação, que precisava ser muito mais explorada ainda, mas que desse pequeno exemplo daquilo que está no meu coração, o Senhor batizou Jó no sofrimento. O Senhor batizou Jó extraindo e arrancando dele a soberba, arrancando dele, Senhor, a sua sabedoria humana, arrancando dele, Senhor, todo o orgulho. O Senhor o batizou no sofrimento. O Senhor permitiu ao inimigo tirar tudo dele. O Senhor o esvaziou por completo. Mas no batismo, o Senhor alcançou o reconhecimento. Ele reconheceu e enxergou em tudo, e o Senhor mudou a sorte dele. Que onde há algum batismo aqui hoje dessa envergadura, dessa instância,
cada um em nome de Jesus agora possa ser tocado e alcançado, para viver e gerar o grande reconhecimento de que dependemos única e exclusivamente do Senhor em nossa vida, de que o Senhor não perdeu o controle na vida dos apóstolos, quando do cálice, quando, Senhor, da provação, que o Senhor não perdeu o controle no dilúvio ou no mar, que o Senhor não perdeu o controle na cruz, que o Senhor não perdeu o controle do caminho da nossa vida. Dá-nos graça para sermos assertivos, Pai, e derrama dessa grande unção, que ela não fique em nada retida, mas toque agora as cabeças, toque agora os corações, toque agora as almas, toque agora, Senhor, no Espírito, e traga essa renovação. Invade esse lugar, Jesus, com milícias de anjos, invade esse lugar, meu Deus, com a promessa maior. E se há um batismo pelo qual tenho que passar, há um batismo pelo qual temos passado, há um batismo pelo qual alguém aqui tem passado, Senhor, em nome de Jesus, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu nome. Manifesta a tua glória, glória como do unigênito do Pai. Te seremos gratos, Senhor, não com palavras humanas, mas com a nossa vida, Senhor, entregue, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Quem está perto de você, querido, em nome de Jesus, e abençoe o seu irmão, abençoe a sua irmã. A mais de Deus, a mais de Deus, a mais de Deus, a mais de Deus, a mais de Deus. Amém. Há mais de Deus. Amém. Há mais de Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Desculpa, passei um pouco do horário, mas era necessário. Amém. Em nome de Jesus.